Fala pessoal, beleza? Aqui é o Danilo falando. Hoje nós vamos fazer um vídeo tutorial de como configurar as câmeras PTZ da Panasonic com o TriCaster, tudo em NDI, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje basicamente a gente precisa só desse cabo aqui, só isso, mais nada. Não precisa de energia, não precisa de cabo SDI ou cabo HDMI. Então a ideia é fazer um tutorial bem simples e prático, passo a passo, de como vocês vão fazer para configurar essas câmeras aqui para trabalhar com um TriCaster, que é uma ferramenta poderosíssima, utilizando apenas cabo de rede, beleza? Show de bola! Então, para começar, vamos fazer aqui uma amostragem rápida. Vou até desligar essa câmera aqui, não tem problema, vai cair o sinal. A gente, dentro da câmera PTZ, né, seja ela HE40 ou HE38 da Panasonic, tá? A gente tem atrás da câmera duas conexões, tá? Uma a gente até tampou aqui, que é a nossa câmera de locação, que é a conexão RS422, que é um cabo que a gente não vai ligar, tá? A gente não precisa mais desse cabo. Então, basicamente, a gente só vai usar essa conexão Link ACT, que é a conexão de cabo de rede convencional, beleza? Então tá, basicamente o que a gente vai precisar? Falando de cabeamento, né? Cabinho de rede convencional, Cat6 de preferência, que é um cabo com uma resistência melhor, né? Então ele consegue ir até 100 metros de distância entre a câmera e o switcher, sem perda, ou qualquer tamanho, né? Até 100 metros, obviamente. A gente está usando aqui um switcher de rede PoE, tá? Mas você pode usar qualquer switcher de rede, só que se ele não for PoE+, você vai ter que alimentar a câmera com um AC. A câmera acompanha o AC também, você pode ligar ela na tomada, que vai funcionar sem problema algum, tá? Mas, nesse caso, obviamente, a tendência é cada vez mais eliminar acessórios e eliminar cabos, né, para facilitar na instalação. Então a gente vai utilizar só o cabo de rede e o switcher, um switch de rede PoE+, tá? Essa informação é importante. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a câmera, pegar o cabo de rede que está conectado aqui no meu switch, tá? E vou plugar a câmera. Pluguei na câmera, vou esperar alguns segundinhos aqui e o que vai acontecer? A câmera automaticamente já liga, sem eu precisar fazer absolutamente nada, beleza? Então essa conexão de cabo é bem simples, não tem segredo. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, além da conexão da câmera, a gente vai falar sobre esse controle aqui. Deixa eu desligar ele aqui. Esse controle, a gente pode controlar as câmeras robóticas com o TriCaster, tá? Mas em alguns casos, você tem um operador separado do operador de corte, a gente tem esse controle que serve para controlar as câmeras também, tá? Do mesmo modo que eu falei que a gente tem algumas conexões ali que são tampadas, que são as conexões RS422, no controle a gente também fechou elas aqui, tampou. Para quê? Para a gente não correr o risco de ligar um cabo de rede com PoE, com energia, e queimar o controle, né? Então a gente vai utilizar só a conexão LAN. Tá vendo aqui, ó? Tem até um escrito aqui, ó, usar só a conexão LAN, tá? Então a gente vai conectar aqui um cabo de rede do switcher nesse cara. Esse aqui precisa ligar o cabo de alimentação também, que acompanha junto, tá? Nós vamos ligar aqui e vamos ligar o cabo de rede dele também. Pega aqui. Show de bola. Beleza? Feito isso, conectado às câmeras, né? Obviamente, nem tudo são flores, então a gente vai ter que checar algumas configurações dentro do Windows, dentro do TriCaster, tá? Configurações de IP, obviamente, para conseguir fazer com que o TriCaster reconheça o sinal de vídeo dessas câmeras sem que eu esteja conectado a um cabo HDMI ou SDI. Beleza? Então agora a gente vai ver aqui mais a parte de software do Windows mesmo, as configurações de IP, para poder continuar esse tutorial. Beleza? Em muitos casos, a gente vai ter o TriCaster ligado numa rede, ou você vai chegar no evento e vai ter um cabo de internet lá para você fazer o streaming ou fazer as configurações de internet que você precisa, tá? O que ocorre? Todo equipamento, como as câmeras, o switcher, o computador, o TriCaster, eles têm um IP,
né? O IP é como se fosse o RG do equipamento, né? Então ele tem uma identidade e essa identidade a gente chama de IP, né? Por padrão, a Panasonic ela adota o IP para câmera robótica 192.168.0.10, tá? Basicamente seria a gente configurar o TriCaster nessa mesmo range de IP, 192.168.8.5, qualquer coisa que esteja dentro do 192.168.0, né? Que a gente chama de IP classe C. O que acontece? Muitas vezes, como a gente já tem as câmeras configuradas, já tem o controle das câmeras também configurada, a gente não quer mudar o IP da câmera, porque senão teria que mudar toda a configuração de rede dos equipamentos para funcionar dentro daquele IP que foi fornecido do evento, tá? Então a gente simulou aqui um exemplo real de que acontece, né, nos eventos. Então eu tenho uma rede interna, que é a rede que me dá acesso à internet, é uma rede 192.168.1 ponto qualquer coisa, e eu sei que o IP das câmeras é 192.168.0 ponto qualquer coisa, tá? Então o primeiro ponto que a gente tem que saber, tudo conectado na rede no mesmo switcher, legal, show de bola, está conectado. Como que eu descubro o IP da câmera se eu não tenho nenhum display nela, tá? Então para isso a gente vai usar um aplicativo que a gente chama ele de AutoLink. Ele é um aplicativo que me mostra qual é o IP que a câmera pegou e ele também me dá a possibilidade de eu extrair a imagem dessa câmera já no formato em NDI, tá? Então se você não tem esse aplicativo, geralmente a gente manda junto com um TriCaster de locação, mas se você não tem esse aplicativo, você vai entrar ali no site zeusbroadcast.com.br/AutoLink e lá você vai conseguir baixar esse aplicativo para fazer essa configuração, beleza? Então aqui a gente vai executar esse aplicativo, ele tem um ícone amarelo, tá? Depois que você instala. Quando você executa esse aplicativo, ele roda aqui embaixo, do lado do relógio do Windows, né? Ele vai rodar e automaticamente, quando a gente clica com o botão direito, ele já vai dar o IP de todas as câmeras que estão conectadas ao switcher, a mesma rede, no caso, tá? Então aqui ele já me mostrou que eu tenho uma HE40 conectada ao IP 192.168.0.10 e a minha outra HE40 conectada ao IP 192.168.0.13, tá? O que acontece? No modo convencional, a gente não conseguiria nem controlar as câmeras e nem conseguiria ter a imagem dessas câmeras por NDI. Porque lembra que eu falei lá atrás que o meu IP aqui na rede local é 192.168.1, ou pode ser 172, pode ser 10.1, pode ser qualquer outra classe de IP, tá? Então é importante que a gente sempre tenha essa noção que para eu conseguir extrair a imagem e controlar a câmera, elas têm que estar na mesma classe de IP do computador, tá? Se você não quiser mudar a classe de IP do computador ou das câmeras para evitar esse problema de ter que mudar a configuração de tudo, tá? Existe uma maneira, que a gente vai mostrar agora, que é que você acrescentar um IP secundário no TriCaster, para que você possa trabalhar com o IP na classe 1 e na classe 0, tá? Como que a gente faz isso? Nas configurações da placa de rede, botão direito aqui, você vai vir aqui em Open Network, ele vai abrir essa janelinha aqui de configuração de rede, beleza? Então a gente vai aqui alterar, aqui ó, Change Adapter Settings, a gente vai alterar as configurações da placa de rede, tá? Vou clicar aqui no meu Local Area Network, na TriCaster Mini eu tenho a placa Wi-Fi, mas a gente geralmente não usa, tá? Então vou dar 2 cliques aqui na placa de rede e vai abrir aquela telinha que a gente já conhece, que é a telinha para fazer a configuração do IP do computador, beleza? Show de bola. A gente vai clicar aqui agora em Properties, ou Propriedades, né? E vai localizar aqui uma informação que a gente precisa, que é IPv4, tá? IPv4, para vocês saberem, é a nomenclatura que a gente tem para os IPs 192.168.0.10, todas as configurações de IPv4, que é essas configurações de número, né? A gente vai fazer dentro dessa janelinha aqui, tá? Então eu seleciono aqui IPv4, vou clicar em Propriedades, e aqui ele vai me dar qual é o IP que está usando, tá? Uma informação importante, aqui eu estou com IP fixo, ou seja, eu coloquei um IP manualmente na minha placa de rede, tá? Se ele tiver com IP automático, por DHCP,
você não consegue trabalhar com IP secundário, com 2 IPs na mesma placa de rede. Então, automaticamente, você tem que colocar um IP válido, tá? Um IP fixo dentro dessa placa. Tá? Então, o IP que eu tinha disponível aqui era o 9268.1.187. Então, eu coloquei esse IP, tá? Vou clicar aqui na guia avançada. E aqui na guia avançada, se eu clicar em adicionar, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma guia onde eu posso acrescentar um outro IP. Por quê? Eu tenho minha internet, meu acesso à internet está no IP 192.168.187 e o acesso às câmeras robóticas ele está no IP 192.168.0. Né? Então eu preciso ter esses 2 IPs. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para a minha placa de rede, olha, agora você tem também o IP 192.168.0.5, tá? Que ele é um IP que está dentro da mesma classe de IP das câmeras, beleza? Show de bola. Uma vez que a gente acrescenta isso, vou dar um OK aqui, tá? Cancelar essas janelinhas, dá um OK e confirma todas essas informações na janelinha. No software do AutoLink que eu comentei, ele tem que acender esses 2 chequezinhos dizendo que a câmera está ativa, ou seja, o software reconheceu a câmera, porque ela está num IP diferente, mas como a gente já setou esse IP na placa de rede, então ele automaticamente passa a reconhecer. Se você está em redes diferentes, né, a câmera está no IP e o computador está em outro IP, o que vai acontecer? Ele vai aparecer o nome das câmeras, mas ele vai ficar cinza, ele vai ficar inativo. Então você não vai conseguir trabalhar com as câmeras dessa maneira, tá bom? Show de bola. Feito isso, basicamente a configuração de IP está pronta. Agora a gente só precisa jogar isso para dentro do TriCaster, beleza? Vamos lá que agora é o próximo passo. Agora que a gente já configurou o IP dentro do TriCaster, né, do Windows, para reconhecer as câmeras, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o TriCaster receba o sinal de vídeo e também possa controlar essas câmeras remotamente, tá bom? Então a gente vai, da tela do input, lembrando que o NDI você pode colocar a câmera em qualquer entrada, pode ser entrada 1, 2, 3, 4, 5, né? Você escolhe qual que é a melhor configuração de entrada para você trabalhar, tá? Aqui a gente configurou a entrada 1 e 2, então o que você vai fazer? Você vai vir até aqui a sua guia de entrada, vai dar 2 cliques e ela vai abrir essa janelinha aqui, que é uma janela de configuração de entrada, tá? Quando a gente clicar nessa janelinha, repara que ele mostra uma lista de várias e várias conexões aqui NDI disponíveis na minha rede. Por quê? O NDI funciona como uma impressora. Então imagine que você tem uma impressora de rede. Quando você vai imprimir, você não escolhe lá, eu quero imprimir na impressora do escritório, eu quero imprimir na impressora do escritório 2 ou do prédio 2, por exemplo. O NDI funciona da mesma maneira. Você vai buscar e ele vai te listar tudo que tem NDI na sua rede e você vai falar, eu quero usar a HE42, por exemplo, que é o que a gente escolheu aqui. Feito isso, pronto, já está funcionando o sinal de vídeo aqui da câmera, acho que é essa câmera aqui, ó. A gente já tem o controle dela aqui também, já estou recebendo o sinal dessa câmera por NDI. Para a câmera 2, a mesma coisa, vou buscar aqui o input, e vou clicar em cima da câmera que eu quero controlar e receber o sinal, beleza? Uma vez feito isso, a gente tem, obviamente, o sinal da câmera chegando para nós, tá? Mas não necessariamente eu tenho controle dessa câmera, tá? Se tiver um caso de um evento que você tem as câmeras PTZ e não tenha o controle, tá? Você pode controlar pelo TriCaster, mas você tem que fazer essa configuração dentro da seção que você criou, tá? Como que a gente faz isso? É muito simples. Você vai vir aqui embaixo, no TriCaster, tem a tela de DDR, vou vir aqui na tela de PTZ, né? Vou escolher no input 1 aqui, por exemplo, vou clicar na engrenagem, vou vir no input 1, vou dizer qual é a marca da câmera que a gente vai usar. Então aqui eu já estou dizendo que a minha câmera é a Panasonic, por exemplo, tá? E aqui do lado eu simplesmente vou colocar o IP da câmera. Então, lembra lá atrás que eu mostrei no software que ele mostra o IP da câmera? 192.168.010, 192.168.013? Então eu simplesmente vou colocar esse número aqui
nas câmeras que eu quero controlar. Uma vez que eu fiz isso, que eu setei o IP da câmera 1 e da câmera 2, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e aqui automaticamente a gente já tem o controle dessa câmera, beleza? E, inclusive eu posso vir aqui e gravar alguns presets. Ó, vou gravar um preset aqui, vou gravar outro preset aqui, vou gravar um outro preset aqui. E quando eu clicar na imagem, ele automaticamente vai buscar o preset. Eu posso fazer essa configuração com até 8 câmeras robóticas e ter até 15 presets diferentes por câmera, tá? Uma outra dica bacana é que se você estiver utilizando a câmera de ponta cabeça, né, pendurada em algum lugar, você pode simplesmente vir aqui nas configurações da câmera e marcar a opção Flip. Então, quando eu marco a opção Flip, olha o que acontece. Ele vira a câmera de ponta cabeça. Eu não preciso acessar o menu da câmera ou fazer uma série de configurações para isso. Basta eu marcar a opção Flip e ele automaticamente já vira a câmera de ponta cabeça. Beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de como fazer a configuração NDI utilizando as câmeras PTZ da Panasonic, tá? Em breve a gente vai postar outras dicas também, mas deixa o seu like aí pra gente e curte a nossa página, por favor. Obrigado e até logo.